Oi gente, tudo bem com vocês? Eu assisti ao filme Flores Raras, né? E eu achei bem bacana, bem interessante, por isso que eu vou falar sobre ele. Não vou falar da história, porque eu só quero falar as minhas impressões que eu tive com o filme, que eu tive do filme. As duas personagens, né? A poeta e a arquiteta que tiveram um relacionamento, elas tinham um ponto comum, né? E o que era esse ponto comum? Que elas eram mulheres à frente do seu tempo e que rompiam um pouco a imagem da mulher dos anos 50 e início de 60, né? Elas trabalhavam, elas tinham as suas vidas, né? Mas apesar delas serem desse ponto comum, elas eram muito diferentes. Bishop, a poetisa, ou a poeta, eu prefiro dizer a poeta, ela se assumia mais pessimista, entendeu? Porra louca, alcoólatra, e ela assumia sua fragilidade. Enquanto a Lota, ela era mais forte nas atitudes, tinha voz assim imponente e era a cabeça da relação. Ela comandava a relação que ela tinha com a poeta e também o trabalho, enfim, ela era a cabeça, né? E uma fortaleza. Só que, na verdade, depois de assistir esse filme, me lembrei de uma coisa que eu li ou ouvi em algum lugar, que quanto mais você tenta se parecer forte, mais frágil você é. E aí no final do filme, né, ao decorrer, você percebe que aquela fortaleza é aparente, né? A arquiteta também, de uma certa maneira, a Lota, né? De uma certa maneira, ela era muito frágil. Então é por isso que eu achei, na minha opinião, eu achei que o trabalho da Glória Pires fazendo a arquiteta foi muito mais complexo, muito mais difícil, não tirando o mérito da atriz que fez a poeta, né? Ela fez muito bem, é uma excelente atriz, mas eu acho que o trabalho da Glória Pires foi muito mais complexo, porque ela teve que representar em inglês e mostrar todas essas nuances da personagem. Poxa, não é para qualquer um, né? Representar em inglês e ainda passar essas nuances é coisa realmente de uma grande atriz. Eu estou falando isso não porque ela é brasileira, não, realmente eu achei isso, porque eu não sei, eu achei mais interessante a personagem Lota, porque eu achei ela muito contraditória. Muito contraditória. Por que eu estou falando isso? Ela era homossexual, assumida, e o trabalho dela, da arquitetura, era de vanguarda, era modernista, mas ao mesmo tempo ela era conservadora. Ela apoiou a ditadura, e o amigo dela era o Lacerda, porque ela morria de medo que aqui fosse dominado pelos comunistas, né? E, cara, isso é contradição humana, né? De um lado a gente é maduro, por outro lado a gente é imaturo, por um lado a gente é moderno, por outro lado a gente é antigo,
o moderno e o antigo, enfim, a personagem que eu achei interessante é que ela é dialética internamente, e como a gente também, né? E já a personagem da poeta, ela é o que é, de uma certa maneira, né? Ela fala, ela escreve, ela é contraditória, ela é irreverente, enfim, ela é tudo e ela mostra isso. Já a Lota não, ela tenta o tempo todo mostrar um equilíbrio, né? Manter a segurança dela, mas ao mesmo tempo ela é tão quanto frágil, né, que a outra, e tem essa complexidade, né, do moderno e o antigo dentro dela, né? E aí depois acontece muitas coisas, né? Vem a ditadura e tal, e aí acontece coisas com ela que ela fica triste, e não vou contar o final do filme. Então é isso que eu queria chamar a atenção, né? Dessa questão do filme que eu achei muito interessante, principalmente da Lota, foi essa questão do contraditório, como nós somos contraditórios, né? E mesmo a gente querendo aparentar fortes, objetivos, que não tem medos, que não tem um lado obscuro, e que isso aparentemente pode ajudar, mas a verdade não ajuda, porque a gente tem que aprender a lidar, né, com os nossos medos, com os nossos fantasmas, com o porão que existe dentro da gente. E realmente a poeta, a Bishop, né, ela era mais, apesar, né, da confusão que ela era um pouco, com a escrita e ela se expressar, né, ela lidava mais, eu acho que ela lidava melhor com isso, do jeito, da maneira dela, mas ela lidava melhor, né? Que, no entanto, até morreu depois, me parece, de aneurisma cerebral, enquanto a Lota, ela se suicidou, né? Bem, não estou contando o filme todo, porque realmente, se vocês lerem, pesquisar na internet sobre a vida da Lota e tal, vocês vão ver que ela se suicidou. Então, realmente, eu me interessei mais até para falar e até para escrever, até botei no Facebook, e no meu blog, a escrever e a falar sobre a Lota, mas eu não posso deixar, né, de mencionar a Elizabeth Bishop, porque no final do filme tem um poema que é A Arte de Perder, que é sensacional. Eu vou botar na barra da descrição, porque eu não vou ler, porque ninguém merece eu ficar lendo poema, né? A minha atuação é péssima, todo mundo sabe disso. Então, leiam, por favor, na barra da descrição. E é só. Tchau.